Bom dia, turma. A gente vai dar início, né, a partes das células, né? Vamos falar sobre o núcleo celular, né? Parte um. Vamos dar início também à semana 12, né? Núcleo celular, gente. Ele é presente em apenas células eucariontes, certo? Por que em células eucariontes? Porque nas células eucariontes, o material genético está delimitado pelo quê? Pela uma membrana nuclear. Células procariônicas, o que acontece? Elas não possuem esse envoltório do nuclear que vai envolver o material genético, separando ele do citoplasma, certo? Então, o núcleo celular, certo? Ele só está presente em células eucariôticas, cuja apresenta esse envoltório, certo? Que delimita o material genético, que separa o material genético do citoplasma. Nele se encontra o material, além de se encontrar material genético, eles encontram também dentro que proteínas específicas, certo? E essa membrana ela possui uma dupla camada e ela tem uma porosidade. Por que essa porosidade? Porque através dessa porosidade ela permite o quê? A entrada e saída de certas substâncias, certas seletivas do citoplasma para dentro do núcleo e do núcleo para o citoplasma, certo? Então aqui a gente tem uma figurinha exemplificando aqui, né, ó, a membrana nuclear. A membrana nuclear, né? Aqui dentro a gente tem o que? O nucleolo e o material genético, né? Fora a gente tem a membrana celular e as suas organelas que já vimos anteriormente, né? Composição do núcleo. Gente, essa membrana nuclear a gente também pode chamar ela de carioteca, né? Ou seja, membrana nuclear ou carioteca, elas são o quê? A mesma coisa, um envoltório responsável por delimitar o material genético do citoplasma e possui poros que são formados por proteínas que permitem a comunicação, certo? Do citoplasma com o núcleo. A gente também lá tem dentro dessas células no núcleo o nucleoplasma, né? A gente tem aqui que o nucleoplasma ele é responsável pelo transporte de íons cálcio, certo? Que compreende uma região interna do núcleo, né? Então aqui, ó, a gente tem o que? O nucleoplasma, certo? Aqui a gente tem os poros nucleares, nucleoplasma, certo? A gente tem o que? Os cromossomos e os nucleolos e cromatinas, né? Que são as cromatinas, né? Essa região aqui que a gente está vendo. Cromatina é um emaranhado de filamentos finos, mais proteínas e estonas. Essas estruturas vão se enrolar, gente, quando a célula entrar em processo de divisão celular, certo? Quando ela entra em processo de divisão celular, essas proteínas e esses filamentos eles vão se emaranhar, certo? Formando o cromossomo. Então, só assim, quando há formação do cromossomo, quando há esse emaranhado, eles se enrolam, é aí que a gente consegue observar os cromossomos através de microscópio, certo? E tem aqui o nucleolo, essa região bem azulzinha, certo? Onde se encontra o interior do núcleo, que é formado por RNA e algumas proteínas, certo? Aqui a gente tem os cromossomos, né? A gente tem a figurinha dos cromossomos, né? Explicando direitinho como é que funciona, né? Então, o que são os cromossomos? Cromossomos são filamentos de DNA associados a estonas, como a gente viu, que é uma proteína. Estona é uma proteína e o DNA são filamentos certo? Filamentos de DNA. Quando eles se emaranham, certo? Eles vão formar os cromossomos e é o nosso material genético. Eles são visíveis durante a divisão celular quando se encontram espiralados, certo? E durante a condensação, eles se duplicam. Quando nossa célula vai se dividir, a primeira coisa que ela faz, o material genético, ela vai se duplicar. Eles se duplicam, ele dobra o tamanho, o volume deles, certo? A quantidade. Depois eles se emaranham.
Depois que eles formam cromossomos, né? Eles se espiralizam, certo? Aí a gente faz o que? A divisão celular, certo? Ao longo dos cromossomos, a gente vai encontrar o que? O gene, certo? E é nele que está contido o que? Todas as nossas informações genéticas, certo? Então, aqui a gente tem o exemplo de uma célula eucariótica. Aí, aqui a gente tem o núcleo. Aqui a gente já tem os cromossomos espiralados, certo? E duplicado. Aqui a gente tem a figura de um único cromossomo, certo? E aqui a representatividade explicando que ele é o quê? Que ele é um DNA emaranhado, certo? Juntamente com proteínas histonas. Ele tem esses formatos, gente, aqui de X, porém a gente pode encontrar ele com os braços superiores menores e os braços inferiores maiores, certo? Eles não são sempre assim bonitinho, dividido ao meio, certo? O centro a gente chama de centrômeros, certo? Aqui são braços homólogos, certo? Ou pernas homólogas de um DNA, de um cromossomo. Vou parar a matéria por aqui, gente, e vamos dar continuidade na próxima aula.